nós vamos falar hoje sobre Jesus lava os pés aos seus discípulos. Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos e vai falar sobre a expiação, sobre a sua traição e a sua morte. Diga, mais uma lição de simplicidade. Diga, mais uma lição de humildade. Por isso, eu gostaria de te convidar a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. Eu gostaria de ler um texto longo, 20 versículos, ler um texto longo e ter uma mensagem curta. Jesus lava os pés aos seus discípulos. Diga comigo, mestre e servidor. Mais uma lição sobre humildade. Amém. Vamos ler o livro de João, capítulo 13. Jesus lava os pés aos seus discípulos. Todos encontraram? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Se concentre na palavra de Deus. E ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amém. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. Amém. E levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Versículo 5. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Versículo 8, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Versículo 12, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós devereis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 16, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Versículo 18, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Versículo 20, na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Capítulo 13, Jesus lava os pés aos discípulos. No versículo 21 diz, Jesus prediz que Judas o há de trair. No versículo 31, as últimas instruções
de Jesus aos discípulos. Entramos no capítulo 14, capítulo 15, continuação das últimas instruções aos discípulos. Capítulo 16, continuação das últimas instruções aos discípulos. Capítulo 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Amém? Podeis tomar assento. O objetivo da mensagem de hoje, a 21ª mensagem, a primeira do ano, é falar sobre o mestre servidor e falar sobre mais uma lição de humildade. Mas eu gostaria de simplesmente decorrer o texto e analisar alguns pontos. Capítulo 13, versículo 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Quando nós vemos esta passagem, é um dia antes, é uma noite antes de Jesus ser traído e de ser crucificado. Estamos na véspera da crucificação, da traição e da sua crucificação. E neste momento, Jesus, ele se despede do mundo. Nós vimos na semana passada, a última mensagem do domingo do ano anterior, nós vimos que Jesus fala no templo: vocês não vão me ver mais, até que digam, bem-aventurado o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus sai de Jerusalém, ele sai do templo, ele está se despedindo do mundo: vocês não vão mais me ver. E em seguida, ele deixa o seio da sua família, e agora ele vai se reunir somente com os seus discípulos, os seus filhos espirituais. O que ele tinha para falar para o mundo, a sua mensagem para o mundo, ele tinha entregado e tinha concluído. Ele já tinha se despedido do mundo. Ele já tinha se despedido da sua família, do seio da sua família, da sua mãe e dos seus irmãos. E nós vemos que a partir do capítulo 13, os 5 capítulos seguintes, é um momento muito especial, em que Jesus vai estar sozinho com os seus discípulos, os seus filhos espirituais, e vai dar uma lição muito rica, muito detalhada, sobre relacionamento, sobre ser um mestre servidor, sobre humildade. Por isso, principalmente no livro de João, as coisas passam muito rápidas, são muitos ensinamentos, são muitas viagens, mas estes 5 capítulos são extremamente importantes, porque é o momento em que o Senhor vai ter, em particular, com os seus filhos espirituais. Eu gostaria que você entendesse não só a seriedade, a importância do momento, às vésperas da traição e da sua crucificação. Eles entram num cenáculo, em uma sala especial, para fazerem a ceia da Páscoa, provavelmente a última ceia de Cristo. E eu gostaria que você entendesse isso, tivesse consciência desse momento tão importante, desse momento tão especial, desse momento tão rico da palavra, de ensinamento, de intimidade de Jesus com os seus discípulos, com os seus 12, com os futuros apóstolos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém. Então eu gostaria que você, a partir de agora, entrasse junto comigo neste local especial, nesse local tão importante. Mas eu gostaria de te pedir algo: que você tirasse as sandálias dos seus pés. Não estou falando literalmente tirar os sapatos. Eu estou falando como Deus falou com Moisés: tire as sandálias dos seus pés, tenha uma nova mentalidade, abra a sua mente, porque o local que você está é santo. E esta mesma cena se repete com Josué. Quando o Senhor se apresenta a Josué, diz: tire a sandália dos seus pés. Josué foi treinado no deserto, e ele precisava de uma mudança de mente. Ele não podia ter uma mente de escravo, e nem a mente de um líder no deserto.
para poder fazer o povo entrar na terra prometida e viver as bênçãos de Deus. Deixar o tempo do deserto e dos milagres, dos muitos milagres que aconteciam diariamente, para entrar na terra prometida e viver a bênção de Deus, da paz e da prosperidade. Por isso, eu te convido para entrar neste lugar especial e sagrado, de intimidade e de muita humildade, mas que você tirasse a sandália dos seus pés. Quem sabe hoje não é a noite em que o Senhor quer lavar os nossos pés. Mas o texto, como eu li, o primeiro versículo diz que amava, amou-os até o fim. São as últimas horas de Jesus. E João, ele deixa registrado, ele começa esse momento tão importante dizendo que Jesus os amou até o fim. E eu fico imaginando a dificuldade que seria amar, você sabendo que em poucas horas você vai ser traído, que em poucas horas você vai ser exposto aos olhos de todos, humilhado, envergonhado, e vai ser crucificado. Eu fico pensando, como é que Jesus pôde amar a todos os seus discípulos e até o fim? Porque no momento da dificuldade, nós podemos nos pegar na nossa dor e sermos egoístas. A dificuldade de Jesus, a dor de Jesus, a revelação que ele tinha da traição e da sua morte, não fez com que ele deixasse o amor e se tornasse uma pessoa egoísta que só pensava nele. Não fazia dele uma pessoa fraca que ficaria chorando, se lamentando. Mas começa o texto dizendo que Jesus amou todos os seus discípulos até o fim. Como eu disse, me impressiona saber que às vésperas de ser traído e de ser crucificado, Jesus amou até o fim. Mas o que mais me chama a atenção é que ele também amou Judas. Porque o texto não diz, ele amou todos os seus discípulos até o fim, menos Judas. Não, Jesus amou a todos os seus discípulos, inclusive Judas, e amou até o fim. Diga, Jesus me ama até o fim. E quando continua o texto, aqui eu quero fazer uma correção por causa da tradução. E acabada a ceia, esta não é a tradução correta, porque é uma palavra muito próxima, e ela foi traduzida de uma forma errada do inglês para o português. E não quer dizer ao final da ceia, quer dizer ao início da ceia. Na hora de iniciar a ceia. Então a lavagem dos pés, ela não acontece no final da ceia, ela acontece antes. É simplesmente um pequeno erro de tradução para o inglês e do inglês para o português. Então, aonde está escrito aí na maioria das nossas Bíblias, e acabada a ceia, o certo no original é no início da ceia. Eu quero te mostrar isso até pelo contexto cultural. Imagine você, mãe e pai, faz uma refeição especial de final de semana e você chama os seus filhos. E aí eles comem, bebem. E aí no final eles vão lavar as mãos para se assentar à mesa. É o certo? O certo não é lavar as mãos antes de se assentar à mesa? Vocês lavam as mãos para se assentarem à mesa, não lavam? O certo não é isso? O cultural nosso não é isso? É lavar as mãos antes da refeição. A mesma coisa dentro do contexto judaico e dos princípios espirituais. Se lavava os pés dos visitantes quando eles entravam na casa. Por isso, assim que eles chegam ali no cenáculo, naquela sala especial, para fazerem a ceia da Páscoa, logo no começo, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomou uma toalha e cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com quem a estava cingida. Então, assim que começa a ceia, é necessário lavar os pés. É um princípio cultural, é um princípio espiritual. E como nenhum deles se prontificou a fazer, Jesus se levanta, ele sai da sala principal, ele tira as suas vestes sacerdotais, coloca uma roupa comum de servo, pega uma bacia, enche de água e cinge-se com uma toalha. Por quê? Porque este era o trabalho de um servo, ou do escravo. Mas os discípulos de Jesus, nenhum deles fez este trabalho. Pergunta: por quê, pastor? Nós podemos ter a resposta no livro de Lucas. Nós vemos que muitas vezes os discípulos estavam em discussões, em competições para saber qual era o maior, não é isso? Lembram das mensagens? Muitas vezes os discípulos estavam competindo e disputando para saber quem era o maior. E eu fico imaginando Pedro dizendo: é óbvio que eu sou o maior, eu sou o pregador, eu sou aquele que fala, aquele que questiona. E outro vem e fala: mas eu fui o primeiro a ver Jesus. E chegava para o outro e falava assim: olha, você está aqui porque eu te convidei para conhecer Jesus. E por muitas vezes os discípulos estavam competindo e disputando para saber qual deles era o maior. Então podemos concluir, por aquilo que está escrito no livro de Lucas, que eles tinham tido uma discussão para saber não só quem era o maior, mas saber quem ia sentar. Sabe aquelas discussões de criança na mesa? Não, eu vou sentar aqui, eu vou sentar do lado do pai, eu vou sentar do lado do mestre. Então provavelmente a discussão que eles tiveram era, primeiro, para saber quem era o maior, segundo, para saber quem ia sentar ao lado de Jesus. Terceiro, Jesus diz que desejou muito cear com os seus discípulos, e que esta seria a última ceia, e que a próxima seria no reino do Pai. Então quando falou de reino, aquela luzinha da vaidade, do egoísmo e da competição acendeu na mente de todos os discípulos, e eles já estavam discutindo para saber quem era o maior, quem ia sentar na melhor posição ao lado de Jesus, e que aquela ceia seria a última ceia de Jesus com eles, e que a próxima ceia seria no reino do Pai. E eles pensaram: a próxima ceia, eu quero ser o maior, eu quero sentar, e que o meu trono seja à direita ou à esquerda de Jesus. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Só que Jesus, ele tira as suas vestes sacerdotais, veste uma roupa de servo, pega uma bacia água, cinge com uma toalha, e ele começa a lavar os pés de cada discípulo. Aquilo deixou os discípulos impactados, atordoados. Como é que o maior de nós, aquele que é o nosso mestre e o nosso Senhor, diga: o meu mestre e o meu Senhor, vai fazer um trabalho de servo? Isso trouxe um impacto e fez com que eles desviassem a atenção. Jesus conseguiu com isso, com que eles deixassem a competição, a vaidade, e prestassem atenção no servir. O maior estava servindo os menores. Aquele que era o mestre, aquele que era o Senhor, estava servindo os seus servos,
os seus discípulos. E a história é narrada, e nós não sabemos qual foi o primeiro que Jesus lavou os pés. Não sabemos qual foi o primeiro. Não sabemos qual foi o último. Mas nós sabemos que todos eles, incluindo Judas, tiveram os seus pés lavados. Mas chega um momento importante e decisivo nisso. É quando Jesus vai lavar os pés de Pedro. Diga: eu estou desconfiado que eu pareço Pedro. Eu estou desconfiado que nós temos uma igreja só de Pedro. E vamos ver o que acontece quando Jesus e Pedro, vai chegar o momento do Pedro lavar os seus pés. Quando vai chegar o momento de Jesus lavar os seus pés, os meus pés. Vamos ver o que acontece. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Pergunta: Senhor, tu lava os meus pés? Ele está perguntando de uma forma muito educada, muito serena, de uma forma muito respeitosa: Senhor, o Senhor é o meu mestre, o meu Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés. Ele está pensando, ele está dizendo: isso não é certo. Eu já ouvi João o Batista dizer que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Agora o Senhor vai lavar os meus pés. Isso não está certo. Isso é uma inversão de valores. Um de nós, não eu, Pedro, mas um de nós deveria ter lavado os pés do Senhor e de todos os outros. Esta é a pergunta em indagação de Pedro. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Diga: eu não sei o que Jesus está fazendo. Eu só vou saber depois. É muito interessante, porque a primeira coisa que eu entendo desta resposta de Jesus, que lavar os pés de uma pessoa não é algo tão simples. Não é simplesmente lavar, não é simplesmente um princípio cultural, não é simplesmente um hábito dos viajantes, daqueles que recebem os viajantes e lavam os pés. Por isso, a primeira coisa que eu entendo é que eu não sei o que significa lavar os pés. É algo que vai muito além de um hábito, de uma cultura e de uma tradição religiosa. E Jesus diz: você só vai saber depois. Diga: eu só vou saber depois. E assim é grande parte do ensinamento de Jesus, porque aqui Jesus está resumindo a sua doutrina com a sua atitude. Nós vimos Jesus pegar uma criança e dizer: vocês precisam ser como uma criança. Jesus diz: olha, os verdadeiros líderes cuidam das crianças. Mas agora Jesus está resumindo a sua doutrina, e ele vai um passo além, dizendo: vocês precisam ser servos. E como o apóstolo diz mais à frente nas Sagradas Escrituras: eu sou o escravo. Mas nós só vamos entender muitas coisas depois que fazemos. Pergunta: dê um exemplo, pastor. Dízimo. Você só entende quando você faz, quando você é. Você só entende quando você tem um encontro com Jesus e quando você obedece. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, não dá para te explicar, não dá para te falar como que é ser batizado no Espírito Santo.
Não dá para te dizer a glória, não dá para te descrever como que é se batizar nas águas, como é ser batizado no Espírito Santo, como é ser guiado por Deus. Você só entende quando você obedece. Você só entende o que é ser guiado pelo Espírito Santo quando Ele diz: olha, para a direita, e você vai para a direita. Agora vai reto, agora faz isso, agora é desse jeito. Você só entende depois. A maioria dos grandes testemunhos dizem: pastor, eu não sei nem por que eu estava fazendo isso, eu não sei nem por que eu fiz isso, mas depois que eu fiz, eu entendi. Tem muita coisa que aconteceu no ano de 2015, que Deus fez, que nós só vamos entender neste ano agora. Tem muita coisa que Deus fez e que Deus não fez, e que nós só vamos entender agora nesse ano. Tem muitas coisas que o seu pastor fez ou não fez, e você só vai entender agora neste ano. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Diga: nunca me lavará os pés. Nós vemos que na primeira fala de Pedro, é uma fala muito respeitosa, e dizendo: eu sou o menor, eu sou o servo. Mas agora ele diz: nunca lavarás os meus pés. E Jesus já tinha falado: você só vai entender depois que eu lavar. Mas ele diz: nunca você vai lavar os meus pés. E hoje o que eu mais ouço é: eu nunca vou obedecer a palavra, eu nunca vou ser um dizimista, eu nunca vou ser fiel. E esta segunda frase de Pedro agora não é uma frase bonita, educada, mas é uma frase de desobediência. É quando dizemos: o que eu faço é melhor. A decisão quem toma sou eu. Eu vou fazer do jeito que eu quero, não do jeito que o Senhor mandou. E disse-lhe Simão. Respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem parte comigo. Diga: se eu não obedecer, eu não tenho parte com o Senhor. Jesus, ele, na primeira, da mesma forma que Pedro faz uma pergunta, ele tem um diálogo muito educado. Jesus responde de uma forma muito educada: Pedro, o que eu estou fazendo você não sabe, mas depois você vai saber. Mas aí Pedro se altera e tem uma palavra negativa: eu não vou te obedecer, você não vai lavar os meus pés. E no mesmo tom, diga: no mesmo tom, Jesus responde a ele dizendo: então você não tem parte comigo. Quando eu não obedeço sem saber, eu não tenho parte com o Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Se eu não lavar os seus pés, se eu não te lavar, se você não permitir que eu te lave, que haja uma mudança de mente, você não tem parte comigo. Jesus está deixando bem claro: nós não vamos andar juntos, Pedro. Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, nós não vamos andar juntos. Você não vai ser discípulo, você não vai ser apóstolo, Pedro. Eu quero dizer algo ainda mais forte: Pedro, se você não deixar com que eu lave os seus pés, você não vai entrar no reino do meu Pai, você não vai para os céus. Pedro tem uma palavra dura: não, nunca. Mas o Senhor vem na mesma intensidade e diz: se eu não te lavar, se você não obedecer, você não tem parte comigo.
você não tem a minha paz, você não tem a minha prosperidade, você não tem a minha proteção, você não é discípulo, você não é apóstolo, e você não vai entrar no reino do meu Pai. Lavar os pés é muito mais profundo do que podemos pensar e imaginar com a nossa mente humana. Precisamos entendê-la no espírito, porque são coisas espirituais que só entendemos depois. Se eu te não lavar, não tem parte comigo. Versículo 9, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Quando Pedro entende que ele não teria parte no discipulado e no apostolado, que ele não teria parte na bênção e na herança, e que ele não entraria no reino, ele diz: Senhor, então é o seguinte, eu quero ter parte com o Senhor, então lave as minhas mãos também, lave a minha cabeça. Vamos ver a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Diga: Judas não está limpo. Agora, por que Judas não está limpo? É uma boa pergunta, né? Não é? Pergunta: pastor, por que Judas não está limpo? Porque Jesus falou que os discípulos estavam limpos pela palavra. O que nos limpa e o que nos lava é a palavra. Judas não recebeu a palavra. Judas não permitiu que a palavra entrasse no seu coração. Judas não permitiu uma mudança. Por isso ele fala: vós já estáis limpos, vós já estáis lavados e estáis limpos pela minha palavra. E agora só é necessário lavar os pés. Eu lembro que quando eu era criança, morava no sítio, andava, corria, brincava, minha mãe gritava lá: filho, vem se trocar para ir para a escola. E vocês sabem que eu transpiro bastante, né? Suado, com a mão tudo suja, estava brincando com pneu, andando descalço. Eu chegava para minha mãe e falava: mãe, é só lavar as mãos e os pés? Eu acho que minha mãe fazia, ela olhava bem assim: deixa eu ver. Não, você vai precisar tomar banho. E tem hora que nós precisamos nos lavar por completo. Precisamos da palavra, é a palavra que nos lava. Mas quando nós estamos limpos, você está aqui e você está limpo, você está se limpando, você está se santificando. Acabamos de sair de um processo de 21 dias de santificação. É a palavra que edifica, é a palavra que santifica, é a palavra que te lava. Mas Jesus diz agora: vós que já estáis limpos, só é necessário lavar os pés. Menos Judas, porque ele está sujo. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, porque disse: nem todos estáis limpos. Mas eu queria que você observasse a situação de Pedro. Pedro, ele parece um pêndulo. Uma hora ele está lá de um lado, outra hora ele está do outro lado. Ele está sempre nos extremos, desequilibrado. Eu não vou fazer, eu vou fazer tudo. Eu sou desobediente, eu não quero, eu não faço. Pastor, pode falar, eu vou fazer tudo. Pode Deus mandar. Pedro está sempre assim, num pêndulo. Uma hora não, uma hora sim. Uma hora nada, uma hora tudo. Pedro ainda é infantil, ainda é desequilibrado. Mas nós sabemos que Pedro não só vai crescer e amadurecer, e vai estar limpo, mas vai ser uma pessoa centrada, equilibrada, uma pessoa inteligente, guiada pelo Espírito. E este deve ser o nosso propósito.
deixa o Senhor lavar os seus pés. Comece este novo ano limpo do jeito que você está. Estou olhando para você e lembro da minha mãe, mas eu estou olhando para você e falo: não, você não precisa tomar banho não, filho. Vamos só lavar os pés. Vamos só mudar a mente. Vamos só ter uma transformação na mente. E aí em seguida ele fala sobre Judas. Vós me chamais mestre e senhor. Diga: mestre e senhor. E dizei bem, porque eu o sou. Por que Jesus diz: vocês me chamam de mestre e de senhor? O interessante do mestre é que o mestre fica feliz quando os seus alunos aprendem. Diga: todo mestre fica feliz quando os seus alunos, quando os seus discípulos aprendem a lição. Jesus tinha ensinado a lição. Jesus está ensinando mais uma lição sobre humildade. E vocês me chamam de mestre. E me chamam bem, porque eu sou mestre. E o mestre fica feliz, porque os seus alunos aprendem a lição. Mas ele diz: vocês me chamam de mestre e de senhor. Diga: o Senhor é diferente. Porque o Senhor só fica feliz quando os seus servos obedecem. Hoje encontramos, não aqui, diga graças a Deus, mas encontramos muito por aí, bons alunos, que sabem tudo sobre a Bíblia. São bons alunos, sabem a lição, mas são maus servos. Eles até alegram o coração do mestre, porque eles conhecem a lição, eles conhecem a matéria, estão quase se tornando mestres, guias cegos. Mas a grande questão não é ser um bom aluno. Quando olhamos a maioria dos grandes homens e mulheres, conquistadores, que enriqueceram, eles dizem: eu era o pior aluno da sala, eu reprovei 1, 2 vezes. Eles eram péssimos alunos, eles não aprendiam. Mas sabe por que eles chegaram lá? Porque eles obedeceram. Não adianta ser um bom aluno. O apóstolo Gerson, meu pai, ele sempre conta: quando eu estudei teologia, tinha uma menina baixinha, magrinha, não dava nada para ela, mas ela só tirava 10. Toda a prova ela tirava 10. E eu falo: puxa, mas e aí? Ela se tornou uma pastora, uma pregadora? Não deu em nada. Não sei nem se é crente hoje. A grande questão não é tirar nota 10 em tudo. A grande questão é ser obediente ao seu Senhor. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Diga: me prova, pastor. Porque eu vos dei o exemplo. Um pouquinho antes, versículo 13: vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, diga: eu sei. Bem-aventurados sois, se as fizerdes. Capítulo 13, versículo 17: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus está dizendo: eu sou mestre, eu ensinei e falei para vocês serem como uma criança. Deixem a competição, deixem a vaidade. Eu falei para vocês como servos, serem como uma criança. E como líder servo, cuidar bem das crianças, dos necessitados. Eu não só ensinei, mas eu estou dando o exemplo. Vocês tiveram
aula. Vocês receberam informação e conhecimento de um mestre. E como Senhor, eu dei o exemplo. Porque o que o meu pai mandou eu fazer, eu fiz. Então o bem-aventurado não é aquele que sabe, mas é aquele que faz. Quando você recebe a palavra de Deus, você não se torna um bem-aventurado, que significa feliz, próspero, conquistador, porque conhece a palavra, mas porque pratica a palavra. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Diga, chegou o tempo de vivermos a palavra. É isso que vai impactar as pessoas que estão do nosso lado. As pessoas estão cansadas de religiosos, de pessoas que dão discursos, pessoas que corrigem, que confrontam. Elas querem ver o evangelho na prática. Pessoas que sabem, que são bons alunos, mas que principalmente são servos, obedientes e fiéis. Diga, Senhor, pode mandar, porque em 2016 eu vou te obedecer. Mas, para já encerrarmos, eu quero destacar uma coisa muito importante na fala de Jesus com Pedro. A primeira parte da frase de Pedro com Jesus, Pedro está impedindo Jesus de se humilhar, de ser um servo. Ele diz, não, isso não é certo. Você lavar os meus pés, você ser o servo. Só que Jesus veio para servir. Se Pedro, ele quer impedir Jesus de servir, ele vai criar uma ideia de que Jesus não é humano, que Jesus não pode servir, e que Jesus não pode tomar o meu lugar na cruz. Não podemos esquecer que Jesus está próximo de ser traído e crucificado. Então Jesus, ele toma a bacia com água e a toalha, e ele quer mostrar, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ocupar o seu lugar, o lugar do servo, eu estou aqui para morrer no seu lugar. Por isso nós temos um Jesus que não só ensina, que é mestre, mas é Senhor da humildade. Ele se colocou no nosso lugar de servo, de escravo, daquele que ia morrer pela morte, ia ser levado pela morte. Ele se colocou no nosso lugar. Por isso que Jesus foi tão firme, porque Jesus é humano, ele desceu para ser humano, para ser homem, para ser servo, para tomar o nosso lugar. Por isso que quando Pedro diz, você vai lavar os meus pés, Jesus diz, eu vou sim. Eu estou aqui para estar no seu lugar. Era para você estar lavando os pés, mas eu estou aqui para tomar o seu lugar. E a segunda frase, quando ele diz não, Jesus diz, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Se não permitirmos, nós não entramos no céu. Por isso, lavar os pés é um resumo da doutrina de Jesus. É onde ele se mostra humano, servo. É onde ele se mostra que está no meu lugar e que ele vai tomar a minha cruz e que vai vencer a morte. E que do outro lado, ele vai abrir a porta e ele vai nos levar ao Pai. Porque ele deixa esse mundo para ir ao Pai. Versículo 19, não falo de todos vós, eu bem sei que tenho escolhido, mas porque se cumpra a Escritura, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer,
acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo que se alguém receber a quem eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Diga, se alguém me receber, recebe a Cristo. Diga, eu sou um representante, eu sou um discípulo. Há uma unção profética, há uma unção apostólica sobre a minha vida. O Senhor me chamou, Ele está me capacitando. O Senhor vai me enviar no meio da minha família, no meio da minha parentela, no meu trabalho, na escola. Deus está me usando no Miguel Badra. E aqueles que me receberem, receberão a Cristo.